Cara, aqui nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre os preços do Bitcoin, Ethereum, Solana e também vou mostrar outros gráficos e o que você pode esperar daqui para frente em relação ao preço dessas moedas que eu citei e de outras altcoins também. Mas antes de tudo, eu quero que você preste muita atenção. É muito fácil eu analisar retroativamente e explicar o que está por trás desse aumento de 15% do Bitcoin nos últimos dias. Porém, se você costuma consumir o conteúdo aqui do canal de uma forma a estudar o que eu te mostro e também se você consome conteúdos de outros canais, você deve saber que as análises aqui desse canal, elas têm uma taxa de acerto muito maior do que a média dos outros canais. Tanto que eu antecipei esse movimento de alta. O último vídeo de análise de preços que eu falei do Bitcoin foi justamente mostrando esse ponto aqui. Quando esse candle de preço ele estava cruzando para cima a média de 9 períodos e também quando a média de 9 períodos, que é essa linha azul aqui, estava cruzando para cima a média de 50, que é essa média amarela aqui. Eu falei que esses eram indicativos, além, obviamente, dessa conjuntura de fatores da análise gráfica em conjunto com indicadores on-chain, uma série de outras informações. Essa conjuntura indicava para a gente que a gente poderia ter um rally de alta, que é o que a gente de fato observou aqui. Então dê uma olhada com atenção nesse movimento de preço dos últimos 15 dias do Bitcoin. A gente vê o Bitcoin claramente ganhando valor frente ao dólar, correto? Agora, analise em conjunto esse outro gráfico aqui. Esse gráfico é o da dominância do Bitcoin. E você vê que no mesmo período que o Bitcoin vem ganhando valor, a dominância do Bitcoin vem se reduzindo. O que isso significa? Significa que o mercado de criptos como um todo está se capitalizando, o Bitcoin está ganhando uma parte dessa capitalização, mas a maior parte do dinheiro que está entrando não está indo para o Bitcoin, e sim para as altcoins. Por isso o Bitcoin sobe e a dominância dele se reduz, tá legal? E agora preste atenção nesse outro gráfico. Esse gráfico aqui é o do Ethereum, mas não é o Ethereum comparado com o dólar, é o Ethereum na base Bitcoin. Então, nesse mesmo período, o Ethereum vem ganhando posição em relação ao Bitcoin, vem se valorizando mais do que o Bitcoin. Nos últimos 12 dias, do dia 16 para cá, o Ethereum valorizou 9% a mais do que o Bitcoin. E a Solana, por sua vez, nas últimas 2 semanas, teve um ganho ainda mais expressivo, de 46%. Essa é a valorização de Solana frente ao dólar, não frente ao Bitcoin, tá legal? E por fim, um último gráfico que eu quero que você guarde algumas informações dele por enquanto, é esse daqui. A gente observa que o S&P 500, que são as 500 maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, portanto, é o mercado de renda variável e não o mercado de cripto, ele teve um comportamento semelhante ao Bitcoin, ao Ethereum e à Solana, com a diferença que a volatilidade é menor. Teve um aumento expressivo, mas esse aumento, embora expressivo para o mercado tradicional, ele é menor do que o mercado cripto, porque o mercado cripto é mais volátil. Quando ele cai mais, e quando ele sobe mais do que o mercado tradicional. Mas é importante você ter em mente essa movimentação do S&P, porque o Bitcoin, de um modo geral, e por consequência o mercado cripto, ele tem acompanhado tanto o S&P quanto o índice da Nasdaq, ok? E nesse momento que eu estou gravando aqui, o S&P está também numa região gráfica bem interessante. A linha azul, que é a média móvel de 9 períodos, ela está prestes a cruzar aqui a média de 100 períodos. E esse indicador é um prenúncio de uma alta mais sustentada ainda. É claro que esse é um
fator indicativo. A economia é um sistema complexo que sofre a influência de diversas variáveis simultaneamente, sendo que cada uma dessas variáveis tem um determinado peso relativo. E a importância de cada uma dessas variáveis também varia conforme o tempo. Portanto, análise de mercados não é algo trivial, mas como a ideia aqui não é complicar, muito pelo contrário, eu quero pegar essa complexidade do mundo real e simplificar para ajudar a sua compreensão. Agora, guarde essas informações que eu te passei e o que a gente pode esperar para o mercado, levando em consideração tudo isso. Se o S&P 500 e a Nasdaq elas continuarem com um impulso de alta, a tendência é que a movimentação de preços do Bitcoin ela se dê dentro desse canal de alta que a gente está com a expectativa de que se forme. Note que o Bitcoin vinha lateralizando há muito tempo, mas observe onde estavam os topos anteriores do Bitcoin e onde que está esse topinho que a gente está vendo agora, no dia de hoje. Esse topo está num nível superior aos topos anteriores. Isso pode configurar um pivô de alta, que pode reverter essa tendência de lateralização do Bitcoin e significar um prenúncio de uma caminhada dentro desse canal de alta. Beleza? E agora tenha em mente as relações entre os mercados e o comportamento padrão típico de cada ativo. O mercado acionário, S&P e Nasdaq, ele apresenta alguma volatilidade. O mercado cripto apresenta uma volatilidade maior. O Bitcoin, em relação às altcoins, apresenta uma volatilidade menor. Ou seja, quando o mercado cripto está caindo, o Bitcoin tende a cair menos do que as outras moedas. No entanto, quando o Bitcoin entra em um canal de alta, a tendência é de que nesse cenário mais estável e com o Bitcoin caminhando numa tendência de alta, as altcoins tendem a valorizar ainda mais do que o Bitcoin. Portanto, em razão dessa conjuntura que está se desenhando e também em função dos fundamentos inerentes ao Ethereum, e esse gráfico aqui eu já passei por gráfico do Ethereum, essa daqui é uma das altcoins que tende a ter um desempenho melhor do que o Bitcoin nos próximos dias. Assim como Solana, entre outras que possuem sólidos fundamentos, mas que estavam com um preço baixo nos últimos tempos. Há pouco tempo atrás, Solana estava sendo negociada a cerca de $80. E para quem acompanha o histórico desse ativo, o que esse projeto entrega, percebe que $80 é um valor muito barato para esse ativo aqui. Portanto, à medida que o mercado vai se normalizando e vai caminhando numa tendência de alta, esses ativos que estavam subprecificados tendem a ter uma valorização mais expressiva. E obviamente isso vale para altcoins menos conhecidas também. E para citar uma que não é tão conhecida quanto essas que eu mencionei agora e que eu estou estudando e em princípio me parece bem interessante, eu deixo aqui no seu radar a Power Ledger. Ainda ontem eu mencionei essa moeda numa live para os meus alunos e veja que de ontem para hoje apenas ela valorizou 16%. E também está numa conjuntura gráfica bem interessante, sendo que ontem foi o dia que a média de 9 períodos cruzou para cima a média de 50 períodos, ok? Então, esse vídeo aqui eu fiz questão de te mostrar a conjuntura, mostrar que as análises anteriores aqui do canal, se você maratonar os vídeos, você vai ver
que muitas vezes eu não falo o que as pessoas querem ouvir, mas eu falo o que eu estou enxergando. E a taxa de acerto das análises aqui do canal, se você fizer um estudo independente e comparar com a análise de outros canais, você vai ver que a taxa de acerto daquilo que é dito aqui, e obviamente eu não estou dizendo que eu tenho bola de cristal, que eu sou imune ao erro, mas eu procuro ter bastante critério e bastante embasamento para falar aquilo que eu falo, ok? Então eu fiz esse vídeo aqui para compartilhar com você aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou enxergando e com base em que eu estou tomando as decisões dos meus investimentos, tá legal? Espero que tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos, espero que você tenha gostado. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.